Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para a galera. Hoje nós vamos estudar o artigo 169 da Constituição. O artigo 169 da Constituição é o último artigo da seção dos orçamentos, onde nós iniciamos lá no artigo 165 e nós vamos terminar agora o artigo 169. Nós batemos artigo por artigo até chegar aqui. Eu chamo isso da primeira parte do curso de AFO. Essa primeira parte é muito importante. Pode ter certeza absoluta que essa primeira parte eu fiz um aprofundamento pedagógico importantíssimo para vocês, que vai lhe possibilitar, já de pronto, estar competitivo para qualquer questão de AFO, em torno de 75% de qualquer concurso, de qualquer banco, de qualquer órgão do Brasil. Ok? Então vamos lá. Hoje é o artigo 165 para coroar essa primeira parte do nosso super curso de AFO. Então vamos lá. Artigo 169, despesa com pessoal. Olha só, pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês, né? Nas finanças públicas, no escopo, na análise, no estudo das despesas públicas brasileiras, qual que é a despesa mais importante? Qual é a despesa mais significativa? É isso mesmo, é a despesa com pessoal. Dada essa importância, que o Constituinte fez a questão absoluta de quê? De trazer a previsibilidade na Constituição, no texto constitucional, dos dispositivos referentes à despesa com pessoal. Disso surgiu o quê? O artigo 169 da Constituição. Vamos diretamente ao artigo 169 da Constituição, né? Olha, artigo 169. A despesa com pessoal ativo, inativo e pensionista da União, dos estados, DF e dos municípios, não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. Redação dada pela Emenda Constitucional 109 de 2021. Inclusive, né, essa aqui é o último dispositivo alterado pela Emenda 109 dos nossos estudos, né? Professor, o que significa isso, professor? Significa dizer o seguinte, olha só, qual que foi a alteração? Essa alteração agora de 2021 foi simplesmente para acrescentar, olha, acrescentar no texto original da Constituição da Emenda 19 a palavra pensionistas. Por quê? Porque no texto anterior não tinha a palavra pensionista. Ah, professor, e aí? Aí é o seguinte, né? Muitos estados, muitos municípios começaram aí gerar muitas demandas falando o seguinte: olha, pelo fato que na Constituição Federal, que o Constituinte não incluiu a palavra pensionista, significa dizer que os pensionistas, né, não poderiam participar dos limites estabelecidos da despesa com o pessoal. Então, para acabar com essa celeuma, já com a emenda 109, a emenda 109 fez aí, de forma bastante sábia, o quê? A inclusão no texto da palavra, na palavra pensionista. Tá aí, pronto, cara, aqui você estuda com profundidade e com qualidade. Aí ele fala limites estabelecidos na lei federal, na lei complementar. Prof, qual que é essa lei? É ela mesmo, a lei complementar 101 de 2000, conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí, professor? Aí, agora a gente vamos lá, né, diretamente aqui na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é, ó, para fins do disposto do artigo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente da federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados. Ou seja, quais são esses limites? Está aqui, 50% para a União, 60% para os estados e 60% para os municípios. E aí, prof, vou falar para vocês uma coisa aí muito interessante. Eu não consigo enxergar um aluno que está competitivo sem ter esse conhecimento. Isso aqui é básico, cara. Então o aluno tem que conhecer, o aluno tem que saber desses percentuais. Não tem jeito, cara. Isso já foi objeto de muitas provas de concurso, principalmente concursos aí de nível médio, de baixa complexidade, eles gostam de cobrar exatamente esses percentuais. Ok? Fechou? Então vamos lá, né? Parágrafo 1º. O parágrafo 1º do artigo 169, ele traz o seguinte. Olha, ele vai trazer algumas regras para quê? Para a constituição da despesa com o pessoal. Ou seja, não deixou aberto.
Por quê? Porque a despesa com pessoal é um tipo de despesa classificada como despesa de caráter continuado, ou seja, acima de 2 anos. Ela é obrigatória, né? É despesa obrigatória de caráter continuado. Então, ela vai perpetuar por muitos anos o cara na folha de pagamento. Tá? Então, o que acontece? Ele trouxe aí, já na emenda 19, que foi a primeira emenda de reforma administrativa na Constituição de 88, ele já traz aqui 2 regras importantes. Vamos ler aqui o contexto, né? O texto do parágrafo 1º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, só poderão ser constituídas aumento, a vantagem, a remuneração, criação de cargos públicos. Primeiro, se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, ou seja, que ele vai ter que ter uma declaração do ordenador de despesa, inclusive declaração essa devidamente prevista na onde? Na Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha, o que é o ordenador de despesa? Aquele que vai assinar o cheque, aquele que é responsável pelas finanças do ente público, do órgão público. Então ele vai ter que se responsabilizar, fazer uma declaração, tá, que existe previsão orçamentária e tem projeções, né, e atender as projeções da despesa e dos acréscimos delas decorrentes. Então essa é a primeira condição para a constituição da despesa com pessoal. Segundo, se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então vamos lá. Então o que acontece? O cara quer um aumento. Beleza, você quer um aumento de determinada categoria. Se não estiver previsto na LDO, não pode ser concedido. Tá? Então tem que ter a previsão da inclusão na LDO. Por que essas ressalvadas empresas públicas e sociedade de economia mista? Porque essas aí são empresas normalmente, são empresas não dependentes, ou seja, não necessitam de recursos do governo para o seu custeio, elas têm receita própria, então elas definem aí a sua política, né, a sua política de remuneração. Inclusive, essas empresas, quando no ambiente do mercado, elas devem seguir o que? As regras de mercado, então não tem por que seguir a LDO neste caso. 2, vamos lá, né? Então ele traz o quê? Um grande controle, tá? Um grande controle sobre a despesa de pessoal. Decorrido o prazo estabelecido em lei complementar, ou seja, eu vou anotar aqui para vocês, né? Já sei que vai falar, ó, prazo. Nesse artigo aqui, ó, o prazo, ok? O prazo vai ser 2 RGF. O que é RGF? Relatório de Gestão Fiscal. O relatório de gestão fiscal são de 4 meses. Então o prazo aqui é de 8 meses. Vamos lá. Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar, referida neste artigo, para adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos, todos os repasses e verbas federais ou estaduais aos municípios, ao DF, aos municípios que não observarem os referidos limites. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é um prazo para a recondução das despesas. Olá, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando um melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponta a ponta digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.